pessoal, vamos começar o segundo dia dos nossos trabalhos, encontro de educação e visualidade. Para iniciar os trabalhos de hoje, nós teremos essa mesa titulada Imagem Visual e Educação, Assinalações Conceituais. Ela vai ser feita pelo palestrante, o professor Herenildo João Carlos, professor aqui da casa, do Departamento de Fundamentação da Educação, é professor aqui do Programa de Pós-Graduação em Educação também, da linha de Educação Popular, é doutor em Educação pela UFC, mestre em Educação Pedagogo aqui pela UFPB. Então, vamos para cá, professor. Pois é, então, bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos ter esses dois momentos. Esse primeiro momento anunciado pelo Marco e o segundo será uma mesa composta pelos orientandos, doutorandos e mestrandos, apresentando o seu projeto de dissertação em tese. Nesse primeiro momento, eu em particular vou fazer uma reflexão com vocês sobre a questão da imagem visual, considerando pelo menos três pressupostos, que justificariam essa reflexão da manhã de hoje. O primeiro pressuposto é de que, ao nós caminharmos pelas ruas, ao nós acessarmos as informações via televisão, via tablet, via internet, nós nos deparamos com um fato, um acontecimento que se consolida e ganha uma dimensão factual tão intensa e diversa que se tornaria uma afirmação, de certa forma, irrefutável a gente afirmar algo que já faz parte de um certo senso comum. E nós vivemos uma civilização onde a imagem se faz presente com todo o seu corpo, a imagem visual. Então, esse primeiro pressuposto da presença, que é uma presença verificável, constatável, empiricamente, sem nenhuma necessidade de grandes asserções e abstrações. Há uma constatação visual da própria presença da imagem visual na sociedade contemporânea. O segundo pressuposto é de que, ao nos depararmos com esta diversidade, pluralidade de imagens visuais em lugares distintos, tempos diferenciados, sendo veiculado através de vários tipos de suportes e telas, a tela do celular, a tela do computador, a tela da televisão, e tantas outras telas que estão sendo possibilitadas com o desenvolvimento tecnológico no campo da microeletrônica, os avanços da informação de modo geral, da comunicação. Então, esse segundo pressuposto é de que essa imagem ela vem de modo diverso. Há uma que a gente poderia dizer, uma diversidade de gêneros visuais que chegam até nós de modo que a gente precisaria
seja do ponto de vista da apropriação, da leitura ou mesmo do uso dessas imagens, conhecermos as particularidades, as especificidades desses gêneros visuais que chegam a todo momento diante de nós. Nós já tivemos a oportunidade de ontem ouvirmos falar um pouco sobre um desses gêneros visuais, que foi sobre o gênero visual fílmico, no cinema. Temos aqui exemplificado um outro gênero, que é o gênero chárgico. Nas rodas de conversa já apareceram a questão da fotografia, do cartoon, das tiras. Então, esse é um outro fato que também a gente pode comprovar empiricamente, sem grandes abstrações e reflexões, sem recorrer a referências teóricas à literatura popular, a gente já constata que, de fato, há uma presença significativa desta diversidade de gêneros visuais. O terceiro pressuposto que a gente poderia assinalar é que, concomitantemente à presença irrefutável, a diversidade dos gêneros, que também é irrefutável, nós teríamos duas grandes possibilidades de enfrentamento, pelo menos duas grandes possibilidades de enfrentamento, de tratamento da imagem visual, resultante dessa presença simultânea da imagem na cultura contemporânea e da diversidade, que é tratá-las de um ponto de vista mais abstrato. Podemos abordá-la de um ponto de vista mais abstrato, e no caso as reflexões, os estudos, as pesquisas e os usos poderiam enfatizar elementos da configuração mais genérica da própria imagem, das imagens visuais, ou nós poderíamos adentrar nas suas singularidades genéricas e factíveis. Ou seja, se nós nos interessamos pelas possibilidades de uso, de pesquisa, de estudo da charge, nós adentrarmos na singularidade da charge enquanto uma imagem singular particular. Então, esses dois movimentos, um movimento mais no campo da abstração e outro movimento mais no campo das singularidades empíricas das imagens visuais, são possíveis a partir de vários campos ou domínios de conhecimento, os mais diversos possíveis, atendendo a todos os gostos e preferências e opções bibliopolíticas, teórico-metodológicas, de modo que com a mesma imagem, no mesmo gênero, no mesmo tipo, pode ser tratada por diferentes domínios de conhecimento, seja na sua dimensão abstrata, seja na sua dimensão empírico-existencial, enquanto um artefato da cultura contemporânea. Então, esses três pressupostos, eles me levam, enquanto pedagogo, enquanto líder do grupo de pesquisa da TEJA, enquanto professor da universidade, a se interessar pelas duas possibilidades. Então, os vários trabalhos que eu oriento na graduação, na pós, os vários estudos que eu venho empreendendo no grupo de pesquisa, eles não têm uma opção singular, por esse ou por aquele caminho. Vai depender muito do desejo, do gosto, das condições teórico-metodológicas, da formação de cada mestrando, graduando, mestrando, doutorando, que se integram ou que conseguem acessar a pós-graduação e ocupar uma das vagas que geralmente a gente oferece. Então, sem ter essa marca exclusiva de uma abordagem X
sobre a questão da imagem visual, nós nos atemos às possibilidades existentes, e aí isso significa dizer que o exercício de refletir e pensar a imagem visual passaria por vamos dizer assim, uma possibilidade de interdisciplinaridade, né? A imagem, ela se apresenta enquanto um fenômeno cultural interdisciplinar, quando a gente aborda na ótica acadêmica, né? Então, uma abordagem disciplinar em si mesma é insuficiente para dar conta da riqueza que as imagens, por mais singular que ela seja, ela contém na sua existência enquanto artefato cultural. Sendo que na manhã de hoje eu vou percorrer um caminho que a gente, durante esse semestre, na pós-graduação, está realizando um percurso de reflexão e de estudos a partir de um conjunto de produções que nós temos realizado ao longo dessa trajetória do grupo de pesquisa, desde quando nós começamos a pensar a questão da relação de educação e imagem aqui na universidade, em particular na pós-graduação, desde 2008. E nesse trajeto, nós já temos acumulado um conjunto de produções, trabalhos de conclusão de curso, dissertações. Mais recentemente, nós tivemos a tese da Evelyn sobre cinema. Temos aí mais umas duas teses em andamento, uma que vai tratar a questão da imagem virtual, né, e outra que vai tratar a questão do discurso virtual também de modo mais genérico, que a gente ainda está definindo mais ou menos o caminho. E outros estudos no campo no mestrado, especificamente. Então, nós já temos um acúmulo, e nesse acúmulo, na medida que a gente decide revisitar a nossa própria produção, a gente se depara com algumas necessidades do ponto de vista epistemológico para podermos avançar no aprofundamento teórico sobre as questões vinculadas à problemática da imagem visual. E uma dessas questões, elas emergem a partir daquela primeira possibilidade que eu apresentava, que é a possibilidade de pensar a imagem visual de uma forma mais abstrata, de uma forma mais genérica. E a reflexão de hoje ela vai se ater justamente em torno desta possibilidade de pensar a imagem visual a partir de uma perspectiva abstrata e genérica. Certo? Bom, ontem nós ouvimos a Evelyn e a professora Karine falarem sobre a questão do cinema e as possibilidades do uso, né, do cinema, seja na sua emergência enquanto cinema educativo no início do século XX, ou seja, as possibilidades mais contemporâneas do uso do cinema apresentada pela professora Karine, quando há um deslocamento, né, do filme em si, mas a partir do filme se trabalhar a subjetividade do indivíduo na sua relação com o filme. O que é que o cinema, uma linguagem fílmica, ela possibilita em termos de ativação de componentes da subjetividade do indivíduo que vê, que assiste o filme. Então essa questão foi posta pela professora Karine e a professora Evelyn discutia como resultado da sua tese as possibilidades institucionais e determinado modo de tratamento do filme a partir do que ela identificou na ordem do discurso cinematográfico no início do século XX, que foi codificado em torno do nome cinema educativo. Então nós vimos ontem essas apresentações e aqui e acolá as duas adentravam sem se aterem na problemática da imagem visual enquanto componente genérico a partir da singularidade da imagem fílmica. Então é esse aspecto que eu vou explorar um pouquinho hoje.
Nós vamos fazer um esforço de pensar a imagem, de pensar com a imagem e de pensar por imagem. São três possibilidades assim: pensar a imagem, né, no seu modo de existência próprio, pensar com a imagem. Como é que seria essa história de pensar com a imagem? Né? E pensar a partir da imagem, né? Que ela nos remete a uma outra coisa que não é ela mesma. Essas três formas particulares de tratamento da imagem e pensar a imagem, nós temos nomeado da seguinte forma: vamos pensar a imagem enquanto um artefato cultural. Esse ato de pensar a imagem enquanto um artefato cultural nos remete, em primeiro lugar, a componentes que estão presentes na própria constituição da imagem, que são componentes genéricos da própria prática humana. Então, nós poderíamos dizer que a imagem, enquanto um artefato, é o produto da atividade humana. Isso significa dizer que a imagem visual, ela não é algo dado, não é algo dado pela natureza, ela não é algo que está posto na natureza, ela não é o produto de uma atividade natural. A imagem visual resulta da nossa atividade criativa, inventiva e produtiva enquanto ser humano, de transformar a natureza, de transformar em função das nossas necessidades, dos nossos desejos, do modo como cada momento histórico propicia, né? Desde as pinturas rupestres até as infoimagens, né? Tudo isso é produto da atividade humana e das nossas necessidades do ponto de vista das nossas relações de comunicação, de representação, de organização do conhecimento, de ativação da subjetividade, de anunciação, de significação, enfim. São várias as possibilidades que esse artefato, que nós temos trabalhado como um artefato cultural, mas nessa perspectiva de ser o resultado do produto da atividade humana. Então nós já teríamos aí, na imagem visual, um componente genérico. Um componente genérico porque ele está presente em qualquer tipo de produto resultante da atividade humana. Então, na particularidade da imagem visual enquanto um artefato cultural, nós nos deparemos com um componente genérico, né, da própria capacidade produtiva, criativa e inventiva do ser humano. Então nós temos aí um elemento que caracterizaria a imagem visual como uma possibilidade de ser pensada abstratamente. Essa dimensão, além dessa dimensão genérica, mais abstrata, nós poderíamos assinalar alguns componentes que estão presentes também na própria imagem. Estão postas na imagem, mas precisamos fazer um exercício de reflexão, de abstração, para a identificação desses constituintes da imagem visual. Já falei, um segundo aspecto que está presente na imagem visual é o fato de que não existe imagens visuais que não tenha uma presença visual. Parece até uma coisa óbvia, né? Não existem imagens visuais que não tenham presença visual. Então aí, se a gente tira o adjetivo visual da presença visual, nós ficamos com uma característica também mais genérica, que é a característica de que toda imagem visual existe e se faz presente. Então aí temos mais dois conceitos abstratos para pensar a imagem: o conceito de existência e o
do conceito de presença. Eu estou tendo a experiência agora, retomando a experiência paterna, né? O meu filho fez 6 meses recentemente, e eu fico brincando com essas duas noções de existência e presença com ele, né? Então ele sabe que eu existo, né? Mas quando eu estou presente, até uma determinada idade, ele já está percebendo que a não presença não elimina a existência. Então, eu fico na presença dele, me escondo, pego um brinquedinho, escondo e tal. Aí ele fica ali procurando. Aí tem um momento assim, um determinado momento desses 6 meses, que eu mostrava determinada coisa para ele, ele via, né, reconhecia a existência, com a presença daquela coisa, mas quando eu tirava, pronto, era como se a coisa deixasse de existir. Está entendendo? Então, essas duas ideias, que são ideias abstratas, que a gente formula do ponto de vista do pensamento, para pensar as coisas, né? Elas nos possibilitam identificar, vamos dizer assim, a imagem visual concomitantemente enquanto existência e presença. Certo? Então, seriam mais duas outras categorias, né, que estariam vinculadas à imagem visual. Então, a primeira que nós já vimos, que a imagem visual é produto da atividade humana, ela é cultura. A segunda, ela é existência. A terceira, ela é presença. Certo? Bom, quando nós passamos a refletir sobre a imagem enquanto existência e enquanto presença, nós nos deparamos com outra categoria que está presente, mas que nem sempre a gente acionamos para pensar em imagem visual. E que foi, de certa forma, mencionada ontem pelas duas colegas aqui, a Eva e a professora Karen. Essa presença, essa existência da imagem, a imagem visual, ela exige que nós tenhamos a experiência dessa existência, dessa presença. Então, quando nós nos debruçamos para analisar uma imagem visual, seja qual for o seu gênero, nós precisamos ter a experiência de nos relacionarmos efetivamente com a imagem existente e presente. Porque aí nós estamos trabalhando com imagem visual, aquela que captura através da sensação da visão do olho, e não imagens metafóricas ou imagens mentais. Então, há a necessidade, né, de nos relacionarmos, experimentarmos, né, termos contatos com a imagem. Aí nós temos uma quarta categoria que funda a relação do sujeito que se relaciona com a imagem visual, que é a categoria da experiência. E enquanto experiência, isso já possibilitaria uma série de reflexões, de estudo, de pesquisa, né? Então, por exemplo, ontem, quando a professora Karine chamava a atenção para o fato de que ela estava preocupada no seu projeto de extensão em passar filme, de modo que o filme servisse como um ativador. Então, a experiência de ver o filme aciona uma outra coisa que é exterior ao filme, que está para além do próprio filme, né? Então, essa experiência pode ser uma experiência transformadora. O Cabreira, por exemplo, chama a atenção para esta possibilidade do cinema. O indivíduo que vê filme tem uma experiência com determinados filmes e compreender, por exemplo, um assunto que muitas vezes a gente precisaria ler 100 páginas de um autor muito complicado. Ou tocaria no indivíduo de modo tão profundo, muito mais consequente do que uma pregação, do que uma exposição, uma palestra. Viu uma cena, tocou profundamente, se transforma, atinge a dimensão emocional, que ele sai dali renovado, só com aquela cena. Então, essa possibilidade de se relacionar com a imagem visual a partir de uma experiência, ela é necessária quando a gente se trata com a questão da imagem visual. Bom, voltando à história
da existência, da presença e agora com a experiência, nós temos aí uma trilogia que é muito trabalhada dentro do campo da fenomenologia, né, das várias fenomenologias, né? Por exemplo, a fenomenologia da percepção, discutida por Merleau-Ponty, né? Ou no campo da filosofia, quando o Sartre, né, escreve um pequeno livro chamado Imaginário, onde ele discute justamente a questão da imagem visual a partir dessa trilogia e chama a atenção para um outro conceito, que é um conceito muito caro para a fenomenologia e que nós usamos muitas vezes correntemente nas nossas falas, que é o conceito de percepção. Né? A percepção, ela pressupõe existência, presença, experiência. Nós não percebemos, aí aquela questão que a professora Karine tocava na qualificação do Felipe, né? O Felipe aqui e acolá usava o termo sensibilidade, usava o termo intuição, né? Você pode intuir sem a existência, sem a presença, sem a experiência. Mas jamais nós podemos perceber sem essas três coisas. Porque a percepção, ela é necessariamente implicada com as questões vinculadas à existência, à presença e à experiência. Eu não posso perceber que não está fora do campo da minha experiência. Então nós teríamos aí um outro conceito, que seria uma outra categoria para a gente pensar a imagem visual, que é a categoria da percepção. Bom, além dessa categoria, nós temos uma outra que está posta em qualquer gênero de imagem, mas que nem sempre a gente faz uso dela para pensar a própria imagem, pensar a imagem a partir delas, né? Que é toda imagem é particular. Toda imagem é particular. Olha aí, para todas as imagens aqui, ó, mesmo as do gênero chártico, você vai ver a particularidade de cada uma das imagens. A não ser que a gente replique, né, copie, né, aquela mesma imagem, né, mas ela vai ser a mesma imagem, mas vai continuar trabalhando uma particularidade. Então, o conceito de particularidade é um conceito, uma categoria que é constitutiva da imagem. Então, pensar uma imagem visual é sempre pensar a sua particularidade. É sempre pensar a sua particularidade. Bom, temos aí, portanto, quantas categorias genéricas do pensamento que está na imagem visual e que nos permite pensá-la, pensar com e pensar a partir dela. Além desse aspecto, veja que nós estamos aqui agora fazendo poderíamos dizer, nos situando ou refletindo num campo que, se fôssemos classificar, estaria no campo da filosofia, né? Se pressupõe, quando a gente pensa por encaixotamento de saberes, aí essa aqui, agora nós estamos filosofando, né? Então estamos no campo da filosofia. Mas na verdade, veja que nós estamos refletindo sobre uma coisa que é empiricamente constatável e refutável, que é a imagem visual. Então falamos isso no primeiro texto, né? Bom, então olha só, veja qual é o movimento do pensamento que nós acabamos de fazer aqui. Eu comecei chamando a atenção, já que não deu para pegar imagens aqui, eu comecei falando e ativando os saberes e as memórias de vocês que estão me ouvindo, referente a presença e a existência
da imagem enquanto um acontecimento, enquanto um produto, enquanto um artefato resultante da criatividade, da inventividade, da criatividade humana, né? Então, eu acionei os saberes existentes na memória de vocês. Quando a gente aciona, eu estou acionando um componente de natureza empírica, né? Então veja, olha o movimento que eu estou fazendo. Estou usando a palavra, que é a argumentação, mas estou acionando um movimento que é partir do empírico. Estou acionando a memória de vocês, mas quando a memória vem logo também experiências empíricas, né? E a partir dela eu estou trazendo componentes da empiria, existência, presença, experiência, percepção, particularidade. E aí nós fizemos um movimento e saímos lá do empírico e fomos para o abstrato, né? Apresentando essas categorias que estão presentes, que existem na experiência e na percepção que nós temos na nossa relação com a imagem. Mesmo que a gente não elabore, não tenha elaborado abstratamente essas categorias, tenha aprendido a se apropriar dessas categorias presentes na imagem visual. Então daí eu já poderia dizer que em função disso eu posso trabalhar o conhecimento. Eu posso fazer uso de imagens visuais para discutir as coisas mais abstratas possíveis no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo da pedagogia, no campo do cotidiano. As imagens visuais, elas poderiam dizer, aí eu vou usar uma expressão que o Marx utilizou, né, nos seus escritos, nós poderíamos dizer que, parafraseando Karl Marx, uma imagem visual é uma síntese de múltiplas determinações. É uma síntese de múltiplas determinações. E quando a gente adentra nas determinações que estão presentes na imagem visual, nós precisamos fazer esse exercício de abstração que o pensamento exige para podermos nos apropriarmos dos elementos que estão postos na imagem visual, dos elementos abstratos que estão postos na imagem visual, cuja existência é empírica. Então nós já desconstruímos a partir de uma reflexão como essa a dicotomia abstrato e empírico. Bom, mas ainda ficou no meio do caminho algo a ser tratado que de certa forma vai ser abordado, retomado aqui pelas falas da segunda mesa, que diz respeito no meio do caminho entre a existência empírica da imagem visual e os seus constituintes categoriais do pensamento. Existe o que a gente pode chamar de conceitos, né? Então, nós poderíamos dizer que a imagem visual é concomitantemente uma categoria e um conceito. Ela é uma categoria porque nos permite pensar aquela diversidade que eu falava anteriormente, uma diversidade. Então, tem um monte de tipos de imagens visuais que estão representadas, que são representadas por essa expressão genérica que a gente nomeia de imagem visual. Então, por isso que ela é uma categoria, ela pode nos permitir pensar determinados artefatos culturais produzidos pelo ser humano. Quais são esses determinados? São aqueles artefatos visuais imagéticos, né? Bom, aí a gente mereceria um deslocamento do entendimento da imagem visual enquanto uma categoria do pensamento para a gente se apropriar dela enquanto um conceito. O conceito, conforme eu tinha dito anteriormente, diferentemente da categoria, é uma abstração também produzida pela nossa capacidade de pensar, mas que não é tão genérica quanto a categoria e não é tão empírica quanto o artefato. Então, o conceito é uma ideia que está no intermeio, vamos dizer assim,
no interstício da categoria e da empiria. Por isso que alguns estudiosos do campo da filosofia e da epistemologia costumam usar o termo pensamento concreto. Pensamento é algo abstrato, concreto quando vinculado à empiria, né? Então, pensamento concreto. Então, o pensamento concreto é um conceito que está no meio, nem categoria, nem empiria, mas junto aos dois. Então, o conceito. Então, o conceito, trabalhar a imagem visual enquanto conceito. Né? Veja, trabalhar a imagem visual enquanto conceito me remete a tudo isso que eu falei anteriormente, a sua existência, a sua presença, a experiência, a percepção e a vê-la enquanto uma atividade resultante da capacidade inventiva e criativa e produtiva dos seres humanos. Né? Bom, nesse caso nós precisaríamos construir um significado, porque todo conceito tem uma significância, um significado atrelado, e esse significado a gente poderia nomeá-lo de um enunciado, que estaria associado à expressão significante, imagem visual. Então, expressão significante, aquilo que eu escrevo ou falo, ou estudo, né? O significante. E a ideia, o significado, enunciativamente formulado, relacionado à questão da imagem visual. Então, o que seria, do ponto de vista conceitual, uma imagem visual? Dentro da discussão que a gente tem feito. Eu estou vendo vocês. Vocês são visuais, são visualizados. Ou seja, nós aqui, as coisas do nosso entorno, existem, estão presentes, temos experiência, percebo, capturo pelo olho, pela sensação da visão. A sensação da visão. Mas só que vocês não são imagens. Então, nem tudo que é visual é uma imagem. Estão fora, portanto, dos nossos objetos de reflexão, de estudo, de pesquisa, a arquitetura, a paisagem, a escultura, o design, que são visuais, mas não são imagens. Bom, então, nem tudo que é visual é uma imagem, mas toda imagem é visual. Então nós temos aí, nós estamos adentrando no conceito. Veja que o conceito ele é mais empírico, eu posso acionar elementos empíricos para a gente poder pensar, né? O conceito. Então, o empírico tem muitas produções criadas e inventadas por nós seres humanos ao longo da nossa história, que são capturadas pelo olho, pela visão, né, por essa sensação específica, mas que não são imagens. Então aí fazemos, portanto, um recorte dos nossos possíveis objetos de investigação quando nós usamos a expressão imagem visual. Portanto, imagem visual, ela é algo, um artefato produzido pela atividade humana, cuja existência e presença são necessárias numa relação entre o sujeito e um determinado tipo de imagem. Essa imagem visual, ela pressupõe esses vários outros componentes que constituem a sua existência, e ela pode ser definida enquanto diferente de outras visualidades capturadas pelo olho, né, pela sua natureza figural ou simbólica. Então, se nós adentramos, por exemplo, no campo
grafite. Bem, Você pega, vê um grafite. Eu estou vendo um grafite. Vamos pensar num grafite qualquer. Estou vendo um grafite. O grafite, ele é capturado pelo olho, né? A gente se relaciona olhando um grafite, não ouvindo, não sentindo o seu cheiro, não tocando. Mas pressupõe que a nossa relação com o grafite é uma relação visual. E o grafite não é uma coisa tal como um objeto, um artefato qualquer. Ele é um artefato, mas é um artefato imagético. Se eu me relaciono, paro para pensar e refletir, ou ver, ou admirar, ou rejeitar um desenho qualquer, uma charge, né? A minha relação necessariamente passará pelo ato de acionar a trilogia sensação, visão, olho. Mas a charge não é um banco, um livro, uma paisagem, não é uma arquitetura, não é um produto da atividade de design. A charge é uma. Então, nós poderíamos dizer que conceitualmente a imagem visual é uma representação, figurativa ou não, que pode ser capturada pelo olho. Podemos formular um conceito de imagem visual a partir dessas ideias. Bom, um outro aspecto que eu queria acentuar para a gente finalizando essa nossa reflexão diz respeito que nesse movimento, olha só, então começamos do empírico, temos um salto, fomos para o abstrato e voltamos para o conceito, que está no intermeio entre o abstrato, que é a categoria, e o empírico, que é o artefato. O conceito é uma ideia elaborada, que pressupõe as categorias para podermos falar de um artefato em particular. O conceito, geralmente, é operativo, nos permite operar com a particularidade da imagem com a qual nós estamos trabalhando, certo? Bom, nesse movimento, uma coisa acontece, que nem sempre a gente apreende, tal como nós muitas vezes não apreendemos esses elementos mais abstratos, do ponto de vista da elaboração do nosso pensamento, da nossa reflexão, que é um lapso. Existe um lapso entre a imagem visual de alguma coisa e a coisa que ela representa, que ela significa, que ela codifica, que ela enuncia. Existe um lapso. Esse lapso nós poderíamos identificar como uma distância jamais superável. Uma coisa é a imagem, outra coisa é a coisa que a imagem representa. Essa distância entre esses dois artefatos, a coisa, o acontecimento, que de fato existe, e que também pode ser ou não visual, presente ou não, perceptível ou não, e a imagem. E a imagem, existe uma distância. Essa distância entre a imagem e o objeto representado através da imagem, ela se caracterizaria por dois modos de distanciamento. Uma distância, ou melhor, três modos de distanciamento. Uma distância ontológica. Por isso que a gente, nas aulas, quando a gente está discutindo as nossas aulas, eu costumo dizer que o signo eu não sei. O signo não é. Ele não é aquilo que ele nos remete. O signo não é.
Quando a gente diz que o signo ele não é a coisa que ele está significando, mas ele é signo, né? Mas o fato dele ser signo não deve ser identificado como ele sendo a coisa que ele significa. Então, o título do livro de Foucault, As Palavras e as Coisas. No final das contas, Foucault estudou para cá, escreveu um livro de mais não sei quantas, mais 60, 500 páginas, que ele queria dizer, na verdade, que as palavras não são as coisas. E como é que ao longo de uma trajetória humana, em determinados séculos, né, e em determinados momentos da nossa história, a gente identificava as palavras com as coisas, a gente identificava os signos com as coisas. Né? E tem um diálogo que muitos de nós já conhecemos, que é o diálogo entre Cráteio e Sócrates, né? Não é isso? Sobre a questão dos nomes, né? Foi um dos primeiros escritos que trabalha a questão da reflexão sobre a linguagem em si. E a discussão já era essa na Grécia, alguns séculos atrás, né? E as palavras, elas são as coisas ou somente nomeiam as coisas, né? Sendo que, do ponto de vista ontológico, há um distanciamento entre uma coisa e outra. Elas não podem ser confundidas nem identificadas. Então essa é a primeira distância, a distância ontológica entre a imagem também é um signo, e a coisa que ela representa um significado. Okay? O segundo distanciamento é um distanciamento espacial. Há uma distância entre o espaço e a imagem, né? A distância espacial. A imagem, ela, quando produzida sobre alguma coisa, ela não só não é a coisa, como ela está distante dela, espacialmente falando. E essa possibilidade do distanciamento da imagem da coisa é que nos permite, por exemplo, nós termos vivenciado um acontecimento, um momento X da história, alguém ter desenhado, pintado, fotografado, e a gente aqui, um século, 2 séculos, 3 séculos depois, e a gente ter a possibilidade de nos reportarmos do ponto de vista espacial e depois do terceiro temporal, né, ao fato que está sendo representado naquela imagem. Então, o componente da espacialidade, ela seria um componente interessante. Nem sempre a gente se preocupa em investigar do ponto de vista mais abstrato quando a gente investiga uma imagem. Né? E a espacialidade, ela também está presente na própria constituição da imagem. Nenhuma imagem ela é posta fora do espaço. E a nossa criatividade e inventividade de combinar os elementos visuais dentro de um determinado espaço para ser capturado pelo olho é um dos elementos que tem relação com a possibilidade da gente suscitar desejos, medos, sentimentos, valores, concepções. Né? Então, essa propriedade dos componentes espaciais visuais na configuração de uma determinada imagem particular potencializa determinados usos ou não. E quem é da área da comunicação sabe muito bem, né? Por exemplo, a história de você fotografar, né? Barbosa está ali também dessa área, né? Você fotografar uma criança numa posição de baixo para cima ou fotografar a criança de cima para baixo, né? Aí já sugere, nessa composição espacial, tem um componente espacial, sugere, por exemplo, ideias de hierarquia, de poder. Né? Então, essa ideia do espaço presente na imagem também esse distanciamento espacial. Bom, outro distanciamento é o distanciamento temporal. Entre o momento da produção da imagem e a coisa que está sendo representada visualmente, seja por meio de qual for o gênero,
né? Há um distanciamento, né? Tem que implicaria até em certas técnicas, né? Como é que eu filmo, por exemplo, o desenvolvimento de uma flor? Eu fotografo. Veja que o desenvolvimento de uma flor, de uma coisa como um ser humano, né? Em suas várias fases. Como é que eu vou registrar esse desenvolvimento temporal? Quais seriam as imagens visuais mais adequadas ao registro desse percurso temporal de desenvolvimento das coisas? Então, é uma reflexão que também a gente pode fazer e que tem muitos desdobramentos, sobretudo do ponto de vista do campo de conhecimento da história, da historiografia, né? E hoje, um dos recursos que está sendo utilizado pela história é a imagem visual enquanto fonte, né? Os desenhos, as chaves, todas essas representações figurativas e não figurativas também estão sendo possíveis de se configurar enquanto fonte de pesquisa. Ontem, na apresentação de um dos trabalhos, que foi, se não me engano, a Flávia, o último trabalho apresentado, ela fazia referência, né, a esse uso das imagens enquanto fonte pelos historiadores. Então, a dimensão do tempo e do espaço, né? Teve uns meses atrás que no Espaço Cultural estava acontecendo uma exposição da cidade de João Pessoa durante alguns anos atrás. Então, as ruas, né, alguns prédios, paisagens de modo geral, sendo representada fotograficamente, e mostrando o lapso do tempo entre aquela representação e a realidade hoje. Então, essa ideia da imagem visual e da coisa representada estar distante do ponto de vista temporal também representaria um certo lapso. Bom, o que é que eu quero dizer no final das contas quando eu trago para a reflexão esses três lapsos, esses três distanciamentos? Eu quero dizer que não devemos confundir a imagem com a realidade. Esse é um componente que, vamos dizer assim, que institui um dos elementos de uma reflexão crítica. Não podemos ter a ingenuidade de confundir a imagem visual com o real. Ela evoca, ela significa, ela representa, ela anuncia, mas ela não é a realidade. Ela não é aquilo que de fato está sendo representado. Não pode ser. E como nós temos, aí voltemos ao primeiro pressuposto, como nós temos uma cultura muito consolidada, muito fortalecida do ponto de vista das culturas, da cultura visual, das linguagens visuais, muitas vezes, ingenuamente, a gente pode se confundir as coisas com as palavras, as imagens com as coisas que ela representa. Ok? Bom, colocadas essas questões, eu quero finalizar a minha fala dizendo que quando nós, do ponto de vista dos estudos que a gente tem empreendido no nosso grupo e revisitamos a literatura que trata sobre imagem visual, nós nos deparamos com a necessidade de ter a clareza, a devida consciência sobre a complexidade de uma expressão composta por duas palavras, né, imagem visual, né, ela é de uma complexidade tamanha quando a gente começa a pensar a pensá-la
de uma forma mais aprofundada. A gente começa a pensar de uma forma mais crítica, em torno dos seus constituintes, assim, históricos, seus constituintes existenciais, seus constituintes em termos de presenciais, experiências, de percepção, dos lapsos entre a imagem e a coisa representada. Então, a gente precisa não se relacionar mais de uma forma simplista. Eu chamava a atenção para uma das nossas aulas. Esse semestre a gente está trabalhando uma disciplina onde a gente está fazendo esse movimento de retomar o que a gente produziu, no grupo de pesquisa, em torno da imagem visual. A imagem visual é o nosso objeto, o objeto da disciplina. A gente está cercando a imagem visual a partir de várias possibilidades de tratamento. Então, quando eu dizia em algumas aulas, nós precisamos nos relacionar com a imagem de uma forma não ignorante. Significa dizer que a gente precisa acionar o saber existente e produzir novos saberes sobre a problemática da imagem para que a gente supere o máximo que pudermos os usos assim, desapropriados, inadequados das imagens visuais que a gente vê a todo momento nas salas de aula, no cotidiano dos profissionais da arte, de diferentes áreas. São usos que indicam muito mais a ignorância do tratamento da imagem visual do que o saber que está sendo acionado. Já existe um saber muito grande nessa área. Evidentemente, por conta de que nem sempre a gente tem interesse, ou não é objeto do nosso interesse, do nosso desejo, e a gente acaba usando e pensando a imagem sempre de uma maneira muito simples, não capturando a complexidade desse artefato que é a imagem visual. Portanto, finalizando, pensar a imagem visual implica adentrar nos seus constituintes. Pensar com a imagem significa se apropriar desses constituintes para pensar, elaborar ideias sobre outras coisas. E pensar a partir da imagem exige que a gente conheça os constituintes da imagem, que a gente se aproprie desses constituintes para que a gente possa fazer um uso competente desse saber acumulado sobre o artefato da imagem visual, que a gente atingiu até o presente momento das nossas incursões, investigações, reflexões em vários campos e domínios do conhecimento. Okay? Então, seriam essas pequenas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês e que expressam mais ou menos um movimento que a gente tem feito dentro do nosso grupo de pesquisa. Esse semestre, as ciências alunas que estão cursando a disciplina têm sentido vamos dizer assim, esse deslocamento que eu tenho procurado operar nas nossas conversas, para a gente vai sair do empírico, aí passa pelo conceito para fazer um movimento de abstração mais, depois que volta novamente. Aí vem até chegarmos a uma questão que é nossa, enquanto pedagogos, enquanto educadores e professores. E aí, como é que a gente usa isso para ensinar física? Será que o chips é mais adequado? O filme? Uma charge? Para ensinar, por exemplo, a matemática, a simetria? Cadê o manípulo, A gente começa a pensar do ponto de vista operatório dos usos e os vários tipos de imagens visuais do nosso cotidiano. Seja o cotidiano enquanto professor, seja enquanto militante, seja enquanto gestor, seja lá qual for a área de conhecimento que a gente, e a área profissional que a gente atua. Pois é, então seriam essas as assinalações que eu gostaria de fazer na manhã de hoje.
desse nosso grupo. Na verdade não é uma questão, mas um comentário, se fosse possível, né? A partir desse comentário fazer alguma reflexão, seria interessante. Você falou dessa relação, né, entre primeiro ressaltando as três categorias iniciais, né, que é a presença, a existência e a experiência, dessa relação do sujeito com a imagem. E aí surgiu a questão do olho, né, da visão, né? O sujeito percebe a imagem através de um dos sentidos, né, que no caso é a visão. E daí eu me lembrei, em um programa de televisão, já faz algum tempo, em que se passava a visão. E aí eu utilizaria, no caso, o tato, né, para perceber, né, mais uma percepção de um outro modo, né, através da sensação. A minha questão, eu estou até com receio de colocar, porque eu acho que vai entrar no campo do grupo que está mais na ignorância do uso da imagem, porque as questões que ele coloca, bem interessantes, e inclusive algumas novas também, pelo menos para mim, que eu não escuto mídias, mas necessariamente não questão da cultura visual, que eu acho que imagem, que está entrelaçado, mas elas têm estudos diferentes, né? Tem campos diferentes. Mas me chamou a atenção quando você coloca a questão, quando você diz a imagem, você dá exemplos do que, eu não lembro da questão do conceito, o que é e o que não é imagem. Aí aqui, quando você falava, eu ficava vários balõezinhos, né, de questionamento. Por exemplo, eu estava pensando na questão da publicidade. A publicidade trabalha com imagem. Mas aí entra nesse campo dessa discussão que você está colocando, né, do uso dessa imagem, e aí você diz assim, pessoas não são imagem, você dá o exemplo da gente. Mas aí, se você pega algumas celebridades, entre aspas, eles colocam nessa, não na imagem, papel, né, mas ele é imagem, ele apresenta, ele não é a coisa em si, mas ele tem ele passa uma representação, né, evoca coisas, né, evoca ideias, representações. Então acaba, pelo menos dentro dessa lógica, ele seria imagem. Aí eu posso estar confundindo com imagem, com símbolo, com signo. Então, justamente essa questão que eu gostaria de colocar. Porque aí, por exemplo, é um outro exemplo que na minha cabeça vem. Os símbolos ou signos que usam muito na publicidade. Vamos pegar o McDonald's, o Bob Esponja. A criança, ela vê a imagem do Bob Esponja e associa a outras coisas que não é a imagem em si, mas é outra coisa, certo? Então são essas questões que ficaram aqui na minha cabeça, que levam inclusive à discussão do consumo, né? Enfim, de outras questões que a imagem provoca. Daí eu não sei se é imagem, ou se é símbolo, ou se é signo, ou se confunde tudo. Então é essas questões que eu gostaria de colocar. Gabriela, você escreveu? Não é nenhuma questão, é mais uma conta que eu fui fazendo, né? Quando o senhor coloca uma das categorias, que a imagem, toda imagem em particular, me lembrou um texto do Walter Benjamin, né, que a obra de arte é da reprodutibilidade técnica, que, se eu não me engano, é um dos primeiros textos onde ele vai falar da obra de arte e da obra de arte, né? Então, a modernidade, quando as coisas começam a se proliferar de forma que a Mona Lisa é repintada várias vezes, por exemplo, a fotografia é reproduzida várias vezes, existia uma defesa de que aquela obra, a primeira obra, ela deveria ter uma áurea, e aquela áurea se perde nesse movimento de reprodução, né? No caso que ele se remete à obra de arte, né? E aí ele questiona a modernidade, aponta na modernidade como um momento
histórico dessa perda da áurea, da obra de arte, e aí faz um ponto também com o cinema, eu acho que no livro Rua de Mão Única. Estou colocando isso só porque foi um ponto que eu fiz e às vezes a gente pode acessar por esse outro lugar também, né? E ver esse diálogo, não sei, só para fomentar mais aquilo. Pronto, a gente encerra as questões, o professor responde e a gente já passa imediatamente para a mesa em seguida. Já substituiu o relatório. Tudo certo, né? Na questão que ele coloca, em função do que nós tínhamos conversado, nós poderíamos dizer que uma coisa é a imagem e a relação que a gente estabelece com ela enquanto imagem, e outra coisa é fazer da imagem um objeto de conhecimento por uma via que não é a via da trilogia sensação, visão única. Então, como é que, do ponto de vista tátil, nós possibilitaríamos a um cego a conhecer a imagem do Pai? Conhecer a imagem do Pai, não o Pai. O Pai é mesmo. Mas a imagem do Pai está lá. Vamos pegar os gêneros visuais que nós temos. A charge do Pai, a fotografia do Pai. Como é que nós faremos isso? Nesse relato que você faz, veja que há a utilização de um recurso que não é visual imagético, um recurso tátil, não é a imagem em si, mas são, vamos dizer assim, autorrelevos, né? Não é imagem. Não é imagem. Possa ser que a relação que esteja querendo estabelecer com a mediação do autorrelevo seja com uma coisa que está sendo representada imageticamente e que ele não consegue capturar por conta da dificuldade que ele tem, né, de visual. Então a relação não é com a imagem, a relação aí seria com a coisa que a imagem representa, mas enquanto imagem ela gera uma impossibilidade para o deficiente visual capturar a coisa representada. Então utiliza-se outra coisa. Agora, como é que a gente vai gerar a imagem de cor vermelha, ou a ideia de cor vermelha via cor vermelha deficiente visual? Eu não tenho a mínima ideia. Foge totalmente a nossa reflexão. Se há essa possibilidade, se há esse recurso, não vai ser um recurso visual, vai ser um outro recurso metafórico. Eu não sei. A gente pode utilizar outras vias para discutir o conteúdo que é representado por uma imagem visual. Mas a imagem visual, lamentavelmente, o indivíduo está em séria dificuldade para poder produzir uma ideia da imagem visual por outro recurso que não seja mitologia, sensação, visão. Não confundir, vamos mais uma vez, não confundir as coisas representadas, significadas, né, mencionadas, acionadas através da imagem, né, que o deficiente visual pode acessar por outras vias, mas que não a via da imagem visual. Eu desconheço, não saberia responder essa pergunta. Está no meu campo da ignorância, meu desconhecimento. Com relação à publicidade, é isso mesmo, você está correta. A única diferença que a gente faz é que existe uma imagem sobre uma figura enquanto celebridade, que essa imagem, vamos pegar aqui, a imagem que está sendo construída no Brasil hoje, na conjuntura sobre os partidos de esquerda, em particular o PT, o governo Lula-Dilma. Então é uma imagem
enquanto representação, né, enquanto significação, enquanto concepção, uma imagem valorativa. Né? Então tem componentes de natureza, vamos dizer assim, não visuais, que estão presentes e estão associados a determinadas imagens visuais. E a ênfase nesse caso da publicidade, ela é dada a esses outros componentes, não necessariamente visuais, mas que a imagem visual aciona, né? Seja por conta de uma relação cultural firmada, como por exemplo a Coca-Cola, né? Ou antigamente um cigarro Marlboro, né? Passava pelo cigarro, né? Um cavalo forte, fumando cigarro, né? A juventude viu, senão tomando uma cerveja, vai verão, bem verão, né? Então tomando cerveja, né? Algo que a gente gosta de ver, outros não, né? E outros nem podem ver, né? Como é que faria isso? Representar verão para uma pessoa não pode representar, tem que fazer para tocar. Então, há uma associação de significado, de representação, de valor, ideológico, né? Que não são necessariamente visuais. A gente poderia utilizar outros recursos, os recursos imagéticos, para poder reproduzir essa imagem enquanto ideia, enquanto representação de uma imagem visual. O segredo aí é a gente primar pela relação sensação, visão, olho. Porque não é empírico a imagem. Depois que a gente vai fazer o exercício de abstração para identificar, analisar os componentes significativos, representacionais, enunciativos da imagem. E o terceiro aspecto da questão do particular que a Gabriela coloca vai continuar sendo particular, né? Não, mesmo nessa argumentação, ela deixa de ser o que era, mas passa a ser uma outra coisa que é particular. Né? Há uma particularidade nas duas particularidades. E um dos componentes de diferenciação entre uma e outra, que aí coloca como a questão da áurea, né, estaria mais no campo não da configuração visual da composição da própria imagem, mas do processo de produção, da significação dentro de um momento histórico, dos impactos sociais que aquilo gerou, que não geraria, né, tanto quanto gerou naquela época, num outro momento, em outro lugar. Então essa áurea, de fato, ela não é mais a mesma. Então, se for manter a associação entre o significante e o significado, nós poderíamos dizer que, do ponto de vista do significado, houve uma mudança por conta das referências. A referência não é mais a mesma. Os meus heróis morreram, dizia Cazuza, né? Não é isso? De overdose. Mas na época esses heróis eram heróis, né? Não sou mais heróis. Hoje eu tenho outro dessas concepções de heróis. Né? O Jorge Vecílio também canta, né? Uma música que ele diz também mais ou menos essa ideia. Hoje o herói dele é aquele que passa a noite com a criança cuidando, né? Junto com a mulher, com o bebê, esse é um herói. Não mais o Homem-Aranha.